Mazar. Bem, agora nós vamos ouvir também, temos a felicidade, a satisfação de estar aqui com a gente, a Márcia Rodrigues, que ela também vai fazer uma colocação, procurando linkar também essa questão arborização, água e preservação da fauna. Que muitas vezes nós, homens, animal racional, não usamos a nossa razão da forma devida e nos esquecemos que nós não estamos sozinhos nesse planeta e que pousa sobre nós a responsabilidade, inclusive, de preservar e olhar de uma outra maneira, outras formas de vida, né, que tem um papel importante também para o equilíbrio ecológico no futuro da humanidade. Então, Márcia, a palavra está com você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar pela iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, das instituições organizadoras, na pessoa do Dr. Rossini. E, enfim, me pediram aqui uma apresentação sobre a água e a fauna. E aí eu falei assim, nossa, esse é um grande desafio falar sobre a água e a fauna sem poder falar de florestas. Então, realmente é impossível falar de água e fauna, porque, na verdade, a própria legislação trata do todo, né? E, se me permitem, o respeitável público, aqui eu gostaria de me dirigir às crianças justamente para que tivessem essa reflexão. Nós estamos aqui numa sociedade eminentemente urbana, então a gente precisa, a primeira coisa a se falar e a se pensar no Dia Internacional da Água, né? Dia Mundial da Água, em que centenas de países e diversas sociedades lá fora estão refletindo, pensando sobre a água. De onde vem a água que nós temos quando abrimos a torneira, né? Como a gente garante uma água com essa qualidade, com essa transparência, enfim, de onde vem essa água? Então, aqui me permitam uma parte, só para apresentar a minha instituição. A instituição é nova, uma instituição que vai fazer hoje, esse ano, em agosto, 6 anos. Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Nós nascemos da divisão do IBAMA. O Instituto Chico Mendes tem como missão a conservação da biodiversidade em todo o território nacional. Isso já é falado e decantado, graças a Deus, né, há muito tempo, muitas décadas aqui no país. O Brasil realmente é o país com a maior biodiversidade do planeta. Então, como a biodiversidade é a instituição que representa aqui e tem a missão de conservação da biodiversidade, pode contribuir para a conservação da água. O que a água tem a ver com isso? Né? O Instituto Chico Mendes, ele hoje faz a gestão de 314 unidades de conservação em todo o país e possui também 11 centros de pesquisa. Os centros de pesquisas, eles dão suporte às ações de manejo para viabilizar a conservação da biodiversidade. Eu venho de um centro de pesquisa, que é o Centro de Cabidos, que fica em Atibaia. O centro mais conhecido do Instituto Chico Mendes é o TAMAR, justamente pelo projeto de conservação das tartarugas marinhas, um projeto iniciado na década de 70, um dos primeiros projetos de conservação de espécies, né, iniciados no Brasil e no mundo. Então, assim, tem essa correspondência. Eu faço questão de mostrar aqui, de falar do TAMAR, justamente para as pessoas se identificarem. Nós viemos da divisão do IBAMA, mas, assim, nós temos uma história pretérita, né, de construção de uma política para a conservação dos nossos recursos naturais. Então, a gente não fala de conservação de biodiversidade ou conservação de água sem falar do conjunto, que é o meio ambiente como um todo, né? Está tudo conectado e interconectado. Bom, a primeira coisa que eu gostaria aqui de chamar a atenção é dos benefícios que essa conexão, que esse meio ambiente nos traz, né? A conservação da água, ela está envolvida dentro de um ecossistema, uma produção, uma questão climática e dentro de uma sociedade. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que nós temos o meio ambiente, ela traz benefícios locais, regionais e globais.
Hoje muito se fala das mudanças climáticas, né? Então os dois professores que me antecederam falaram muito bem sobre a questão da arborização urbana e o quanto as árvores contribuem para a qualidade ambiental do ambiente urbano, né? Em termos de controle da temperatura, em termos de manutenção da umidade do ar, né? Que isso funciona como se fosse um grande ar-condicionado, digamos assim. Agora, a produção da água, ou seja, a água que nos abastece, que abastece os grandes centros urbanos, que abastece nossa produção agrícola, enfim, ela vem dos rios, né? Então tem todo o ciclo de água que eu aqui não coloquei, porque o nosso tempo realmente é curto, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que existe uma escala de benefícios. Então a gente está falando aqui do local, da área urbana, mas sem esse conjunto, o local, a área urbana, ele produz um microclima, mas sem esse conjunto global de qualidade, nós não vamos conseguir conter ou segurar um pouco mais a questão da mudança climática, né? Então, sempre se ouvia, as gerações antigamente falavam, o Brasil possui a maior floresta tropical do mundo, que é o Novo Mundo. Na verdade, a floresta amazônica realmente, de fato, é a maior floresta ainda do planeta, mas ela representa sua maior importância, não só pela conservação da biodiversidade, mas no planeta como um todo, planeta Terra, pela estabilidade climática que ela pode contribuir para o planeta. Então, eu acho que assim, a floresta tem essa função, né? E aí, dentro da floresta, nós temos a fauna, que tem uma função que é fundamental. Então, essa é a primeira, esse slide aqui, queria mostrar só essa escala, né, de mudanças aqui, do local do global. Aí, falando de floresta, fauna e água, eu tenho que chamar a atenção para o nosso marco legal, que é a Constituição Federal, né? Então, é competência da União, Estados, Distrito Federal e municípios preservar a floresta, fauna e flora. Ou seja, a nossa lei magna, ela já traz aí um conjunto, não dá para falar preservação de florestas sem fauna e sem flora, exatamente. E a Constituição Federal, a mesma coisa, ela garante no artigo 225 que o meio ambiente deve ser ecologicamente equilibrado. Para assegurar esse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora e sua função ecológica. O que significa isso, a função ecológica? Que a gente consiga manter minimamente equilibrado todos os serviços que são prestados pela flora, pela fauna e pelo conjunto do ecossistema, né? Então, a primeira coisa a falar, a função da floresta na produção de água, isso já foi colocado aqui pelos colegas que me antecederam, é a questão do controle e interceptação das chuvas. Eu acho que a gente está assistindo agora, basta ligar a televisão, infelizmente, a gente, no ano sempre tem essas catástrofes, né? A tendência geral com o cenário de mudanças climáticas no planeta é que a gente tenha cada vez mais eventos extremos, né? São Paulo deixou de ser a cidade da garoa, porque nós estamos passando por uma mudança que não é só uma mudança microclima local, nós estamos passando por uma mudança climática no planeta como um todo. Então, isso faz com que a gente tenha cada vez mais um efeito, ou seja, extremo. Em vez de nós termos vários dias como garoa, nós teremos o que a gente chama de grandes tempestades com trombas d'água. Então, a gente liga a televisão e vê lá, olha, choveu o equivalente, em uma noite, o equivalente ao que choveria durante o mês todo na região serrana do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente está, o planeta, com essas mudanças todas que o homem vem impondo, ele está transformando o nosso clima, não só no local, mas no regional e no global. E isso tem um efeito não só para os seres humanos, mas fundamentalmente um efeito sobre a natureza, né? Então, a importância da floresta na produção de água é basicamente isso. Eu relacionei aqui alguns dos exemplos, né? Que é interceptar as águas de chuvas, então reduz o risco de erosão e aumenta a capacidade de infiltração da água no solo, melhora a qualidade da água pela redução da sedimentação
sedimentação, ou seja, não arrasta o solo para dentro do rio, né? O maior custo do tratamento da água, de uma água cristalina, é realmente tirar o resíduo da água, né? Deixar a água, tirar a turbidez da água, né? Elas funcionam como um efeito tampão, então elas seguram a água e vão liberando a água ao longo do ano, né? Funcionando como um sistema, um microsistema. Elas ajudam na redução das enchentes, no controle de enchentes, aumentam o fluxo da água na época seca, né? E promovem a manutenção do hábitat aquático, que ajuda a manter a qualidade da água, além de controlar a contaminação dos solos. Esse desenho aqui, ele procura mostrar um efeito, uma forma bem sintética, né? Você imaginando uma encosta, o leito do rio, e você tem entre a encosta e o leito do rio, a encosta florestal, né? Você tem aí uma área de planície, que ela, dependendo da época do ano, ela se enche de água ou não. E é sempre importante lembrar que o que a gente vê do leito do rio, na margem do rio, você vê o rio correndo, embaixo desse rio correndo, você tem mais que o dobro daquele volume de água. Então, assim, o maior volume de água de um rio, ele está no subsolo. E esse subsolo é onde fica armazenada a água. E à medida que a gente vai passando por um período de estiagem e de seca, essa água vai sendo liberada. Então, assim, por isso é fundamental a gente trabalhar o conjunto do rio como um todo, né? Desde a sua nascente, que a lei tem que ser protegida com 50 metros de floresta, né? Até as suas margens, para a gente evitar situações como essa. Essa aqui é uma foto da região serrana do Rio de Janeiro, que mostra o quê? Uma chuva torrencial muito forte, intensa, durante um curto período, ela provoca uma inundação muito forte, um encharcamento muito forte do solo, que ele pesa e provoca o escorregamento da massa de terra junto com a mata junto. O que acontece? A ocupação das encostas, que por lei não podem ser ocupadas, né, uma declividade maior que 45 graus, ela favorece uma maior infiltração da água. E isso faz com que, de uma só vez, né? E isso faz com que pese e haja um desmoronamento, né? Esse desmoronamento ele pode ser natural, né? Essa aqui é uma foto que mostra uma área que não é densamente ocupada e que a gente teve diversos deslizamentos de terra e de mata junto. Então, assim, o efeito da tromba d'água, ele pode ocorrer naturalmente, independente da mudança climática. O que acontece? Que a intervenção do homem sobre o solo, ele pode favorecer e aumentar essa possibilidade de desmoronamento, né? Então, a primeira coisa que eu acho que eu queria chamar a atenção aqui sobre os serviços da floresta, na produção de água e na qualidade de água, é que nós podemos ter dois tipos de leito de rios. O rio que tenha a sua margem cortada de forma bruta, ou seja, tem um barranco e logo na sequência você tem a mata, né, que é a margem, que é a imagem aqui A, né, a nossa esquerda, e o rio que tem na imagem B uma planície que faz um contínuo para a mata. Então aí nesses dois tipos de leitos de rio a gente tem uma diferença muito grande, ou seja, na imagem B, você faz com que o rio ele corra numa velocidade menor, né? Essa área que eu coloquei uma imagem aqui do hemisfério norte, mas depois eu vou colocar do hemisfério sul. Essa área que tem o leito do rio e essa área de planície que sucede, ela tem uma importância biológica muito grande, tanto para a manutenção da fauna, que garante uma qualidade de água, quanto também para controlar a velocidade do rio e qualidade da água do rio, porque as trocas biológicas ocorrem nesse processo, né? Para depois você chegar ali na floresta em si, que é a terra firme. Isso aqui é uma outra imagem de uma área não ocupada na Amazônia, né? Que a gente pode ver perfeitamente a planície de inundação, né? Que é responsável por esse processo de depuração da água, né? E, na sequência, a floresta ao fundo.
tudo, né? Então, essa situação seria a situação ideal, de controlar a velocidade da água e controlar as enchentes. Mas o que acontece hoje nas áreas urbanas é que a ocupação se dá nas áreas da planície. Então, cada vez mais o rio vem perdendo espaço de planície, que é a possibilidade dele tratar e cuidar da sua água e a gente não ter grandes enchentes. Então, a chuva sempre vai vir, né? Então, o ideal é que a floresta permita, esteja presente, que ela vai segurar a velocidade da água, né? Então, ela vai cair no dossel e aí vai passar por um processo de passar realmente por dentro da mata, da água. E aí isso vai fazer com que a velocidade da água seja menor. Então, há a possibilidade da água se infiltrar no solo, né? E aí controlar um pouco mais a velocidade com que a água chega no leito do rio, evitando-se enchentes. Agora, o que a fauna pode fazer e o que a fauna faz para melhorar a situação ambiental da água, né? A nossa fonte de água. A fauna, ela é fundamental porque ela é que faz o plantio da floresta, na verdade. Existe um processo de coevolução. Existem espécies que evoluíram, espécies de fauna que evoluíram junto com espécies da flora, das árvores ou arbustos. Então, elas, uma só sobrevive com a presença da outra. Então, no geral, o que a gente pode dizer? A gente tem a fauna dos solos, que é responsável pela fertilização dos solos. A fauna é fonte de alimento, ela é responsável pela polinização das nossas espécies domésticas, né? Desde o maracujá até girassol, assim como das espécies silvestres. Ela é responsável pela dispersão de sementes na floresta, então ela faz com que a floresta se renove, né? Ela auxilia a conservação dos mananciais, né? Porque ela transforma a matéria orgânica que está presente na água, né? Ela produz a manutenção e o equilíbrio das populações, o controle de pragas, além de ser fonte de conhecimento para a produção de medicamentos. Então, esses são os serviços que a fauna nos presta em relação à produção de água e a manutenção das florestas. Aqui uma foto de fertilização dos solos. Né? Um peixe se alimentando aqui de uma semente que caiu no rio, né? Como eu falei, ela transforma a matéria orgânica, reduzindo a carga orgânica. Na verdade, o rio poluído ele pode ser poluído por carga orgânica e por materiais pesados, né? Alimentos químicos. Ela serve de fonte de alimento, aqui um conjunto de pirarucus, né? Que é o maior rio, o maior peixe do Brasil, né? Que inclusive está ameaçado de extinção. Ela faz a polinização das nossas espécies, espécies de uso doméstico, né, de consumo humano, e assim como polinização da floresta. Ela faz a dispersão de semente, porque é por aí que a floresta se renova. Então ninguém vai falar, eu vou plantar uma floresta. As florestas, elas naturalmente, as florestas nativas se renovam, e esse processo de renovação é feito pela fauna. Ela faz o controle de pragas, a presença da diversidade de insetos que nós temos na nossa floresta, promove um controle biológico, porque quando você tem grandes culturas, como por exemplo a soja, por exemplo, está sujeita a ter uma praga, né? Você tem um ambiente farto de uma única espécie. Então a diversidade, quanto maior a diversidade, maior o controle. Além do que, a fauna ajuda no equilíbrio e na manutenção das populações. Se você tiver aqui um exemplo de uma onça caçando uma capivara, se você tiver o excesso de uma população, essa população passa a ser uma praga. Então, a fauna em equilíbrio, ela mantém em equilíbrio todo o ambiente. Então, é basicamente a manutenção do ecossistema, né? Fonte de conhecimento, para quem não sabe, a jararaca serviu de inspiração para a produção do hoje em diversas marcas, né? Mas o princípio ativo do controle da pressão alta nos seres humanos foi inspirado no veneno da jararaca. Bom, aí a gente pode classificar a fauna em 4, segundo os seus ambientes, né? Fauna silvestre, que é toda a fauna, pela legislação, que tem fauna nativa, migratória, ou que tem parte do seu ciclo de vida
nosso território, né? É uma fauna silvestre. A fauna aquática, que é aquela que vive normalmente em ambientes de água. A fauna doméstica, que é a fauna que foi melhorada pelo homem ao longo dos anos, né? Melhoramento genético para seleção de características de interesse humano, como, por exemplo, ganho de peso, maior produção de óvulos, maior produção de leite. E a fauna sinantrópica, que é uma fauna que vive associada às áreas urbanas, que é onde ela encontra abrigo e alimento próximo ao homem. Geralmente é uma fauna que é indesejável. São ratos, pombos, baratas, mosquitos, serpentes, aranhas. Cada vez mais a fauna vem se adaptando também aos ambientes urbanos. Então essa fauna sinantrópica ela tende também a se ampliar, né? Hoje nós já temos vários gambás vivendo também nas áreas urbanas, né? Então, assim, eu queria mostrar com isso tudo que é a importância da fauna no equilíbrio do ecossistema, né? Esse é um equilíbrio dinâmico, então se você tem aumento de uma população de presas, a tendência é que você tenha um aumento da população de predadores, para que você realmente tenha um equilíbrio. Se aumenta muito os predadores, você vai diminuir as presas. Esse é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Então, fundamentalmente, a inserção da fauna na cadeia alimentar, a participação fundamental dela na polinização, praticamente 90% das florestas tropicais, das espécies das florestas tropicais, elas são dispersadas e renovadas pela fauna, né? E polinizadas pela fauna. Então, entre os polinizadores a gente tem vespas, mariposas, beija-flores, né? E a dispersão de sementes é feita basicamente por aves e mamíferos. Aí eu trouxe aqui um mapa da região metropolitana de Campinas, que é um mapa atual, feito pela Geociências da Unicamp, né, no âmbito do corredor das ondas, que mostrou a situação dos fragmentos florestais que nós temos aqui na região metropolitana. Nós temos quase 34 mil fragmentos florestais, justamente por ser aqui a região metropolitana, uma região que é um polo econômico, um polo tecnológico, uma infraestrutura que, me arrisco a dizer, a melhor do Brasil, né, em termos de transporte, tanto de cargas quanto de pessoas, né? E isso fez com que houvesse uma maior ocupação da nossa área. Essa ocupação produziu o que a gente chama de fragmentação florestal, perda de florestas. A floresta é fundamental e essencial na produção de água. Então, a água que abastece os centros urbanos é uma água que era produzida nessa região. Então, qual a qualidade dessa água? A qualidade dessa água ela tem uma relação direta com a presença da fauna. Ela tem uma relação direta com a extensão das nossas florestas. Por quê? A floresta é que vai proteger a margem do rio, é a floresta que vai proteger e garantir que a nascente consiga continuar emitindo e produzindo a nossa água, né? Então, essa situação que nós temos hoje, que é apenas 19 fragmentos florestais em mais de 100 hectares, né? Em princípio, nós temos por hectare uma diversidade de 50 a 100 espécies. Por isso, o Brasil é realmente campeão em diversidade biológica. É o que é esperado, né? Então, como é que está a diversidade das nossas espécies? Como é que está a situação da fragmentação? É fundamental para a gente falar de qualidade da água e abastecimento da sociedade, né? A gente não está falando aí só de abastecimento urbano, mas também de abastecimento industrial, e o maior consumidor de água ainda hoje no planeta realmente é a produção agrícola, né? É a questão da produção e proteção das florestas. Por quê? É em cima disso que a gente vai garantir que a água chegue com um volume e uma velocidade controlada no leito dos rios. Isso vai garantir uma água de melhor qualidade. Então, assim, a conexão das nascentes, aqui a gente tem na figura A uma área conectada, isso mostra o quê? As nascentes que estão geralmente no começo, né, da cabeceira, protegidas pelas margens, pela floresta, até que aquele córrego consiga desaguar no leito principal do rio. Ou uma situação B, que é a situação que a gente vive hoje na nossa região, que é a desconexão entre os fragmentos. Então,
Às vezes você tem uma nascente, ela está protegida com a mata, mas a hora que a água sai daquela nascente, ela não tem a floresta para se proteger. Então a gente tem uma perda muito grande por evaporação dessa água, e a água, quando ela chega percorrendo um ambiente que não seja adequado, o que consegue chegar de água ao leito principal do rio pode carregar pesticidas agrícolas, e quanto consegue chegar, né? E outros tipos de problemas que são carregados para dentro do rio que vai abastecer as nossas cidades, né? Então, só para mostrar aqui um exemplo do que a gente está vivendo hoje, como eu falei, é esperado que 90% das espécies da floresta, da nossa região, né, da floresta tropical, sejam dispersadas pela fauna. Aqui a gente trabalhou com 8 fragmentos na região aqui, a gente encontrou 67% das espécies dispersadas pela fauna. Isso significa o quê? Ou nós estamos perdendo, na verdade, basicamente isso, nós estamos perdendo as espécies que são responsáveis pelas espécies da fauna, responsáveis pela renovação da floresta. Um exemplo que eu gosto de colocar é a cutia, que ela é essencialmente um plantador de florestas. Ela pega sementes, o que ela não consome ela enterra para produzir, né, para construir depois. Muitas vezes ela esquece onde ela enterrou, e essa semente vai fazer com que a floresta se renove. Mas dos fragmentos que a gente trabalhou até hoje, apenas um deles a gente conseguiu encontrar a cutia. O que significa? Infelizmente, aqui na região a gente ainda tem presença de caçadores, mas não é essencialmente a presença de caçadores que eliminou as cutias. O que tem eliminado as cutias são os cães domésticos. Então, assim, por isso que eu falo, a fauna, que ela está diretamente relacionada com a floresta, mas ela também está diretamente relacionada com o homem, com a presença do homem. Porque o cão, a gente tem muitas histórias aqui, nem preciso dizer, toda hora isso está na imprensa, de cães abandonados nas praças públicas, nos fragmentos florestais. Esses cães, filhotes de cães, eles conseguem sobreviver, eles aprendem a se alimentar da nossa fauna silvestre, né? Além de ser uma fonte de transmissão de doenças, eles também têm esse lado de predação da nossa fauna. Então, isso faz com que a fauna que nos presta um serviço, né, esteja desaparecendo. Com isso, a floresta não vai ser renovada. Então, é fundamental a gente ter essa ciência. Bom, basicamente, o que eu queria mostrar era isso, a presença, depois de muito tempo, do governo federal aqui, é inspirador, porque a gente pretende, a proposta do governo federal aqui para a região é estabelecer corredores ecológicos e promover a conexão florestal, né, da área, justamente com essa proposta de melhoria da qualidade de água e aumento da diversidade tanto de flora quanto de fauna, a gente recuperar. E o Instituto Chico Mendes acredita que isso é possível, mesmo a gente estando falando de uma das regiões mais ricas do planeta e mais densamente ocupadas, porque a conservação da água, a conservação da biodiversidade depende essencialmente da sociedade, né? Então, as pessoas terem consciência, como você colocou, de vai escovar o dente, fechar a sua torneira e pensar realmente de onde está vindo essa água e o que eu posso fazer para manter essa água, conservar essa água, né? Evitar desperdícios e promover ações de conservação, né? Tanto na área urbana quanto na área rural. A missão está nos dois setores da sociedade. Muito obrigada a todos e aqui tem os meus contatos.